Olá, amigos, boa tarde. É um prazer tê-lo conosco. Sejam bem-vindos ao programa Visão Crítica desta segunda-feira. Como todo início da semana, estamos aqui discutindo os assuntos de interesse de Pontes Lacerda e região. Aqui a gente dá a cara para bater. Toda segunda-feira, seja o assunto que for, a gente senta aqui e discute sem nenhum tipo de problema. Nós estamos hoje conversando aqui, vamos conversar hoje aqui com o professor Oswaldo. Ele é diretor da Unemate e nós temos dois assuntos para conversar com ele. Ele é doutor, ele é graduado e é doutor em estatística. Né? E ele vai comentar conosco aqui, vai dizer para nós, não comentar a pesquisa, entre aspas, do Rotary, né? Mas vai falar o que é pesquisa, né? Na parte técnica mesmo da palavra, para a gente ter essa tranquilidade de saber assim, quando se faz pesquisa, sabe o que é. Ou é pesquisa, ou é enquete, ou é questionário, seja o que for, nós vamos tentar descobrir hoje com um professor especialista na matéria, para acabar essa discussão aí de que quando que é pesquisa, quando que não é. Mas antes disso, que é um assunto que eu reputo tão importante, ou até mais importante que a pesquisa do Rotary, é a Unemate. Né? É uma faculdade, uma universidade que está aqui conosco aqui há mais de 20 anos. Né? Eu tive a felicidade de ser aluno da primeira turma, tive o prazer de ser o primeiro colocado no primeiro vestibular aqui, né? E olha que eu não era dos bons alunos, não, mas foi uma alegria muito grande e ter começado o curso de letras aqui na primeira turma aqui de Pontes Lacerda. Mas já passou tanto tempo, a universidade tem sido uma referência no estado para nós aqui, né? Aqui principalmente para Pontes Lacerda. Mas como todos os empreendimentos, principalmente na área pública, a Unemate sofre com alguns problemas sérios aí, né? Mas também tem a projeção, né? E aí a gente quer saber o que vai acontecer nos próximos anos com a nossa universidade. Boa tarde, professor. Prazer tê-lo conosco. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Vieira. Boa tarde, meu grande vereador. De vez em quando vou lá encher as paciências dele. Pois é, Vieira, o Unemate hoje ela é uma grande universidade no estado de Mato Grosso e ela é hoje referência a nível nacional e internacional. Se você for lá, a gente pode até apresentar à comunidade os projetos que nós temos, as parcerias que nós temos com universidades fora, né? Universidade em Lisboa, nos Estados Unidos, em vários países. Hoje nós temos uma parceria muito forte aí junto aos nossos professores e acadêmicos. E o que nos traz aqui é explicar um pouco da universidade para a sociedade, porque a Unemate ela vem crescendo bastante. Ela vem hoje, só para você ter ideia, hoje nós somos em torno de 1.100, Ivanildo, em torno de 1.100 professores dentro da Unemate. Nós temos em torno de quase uns 700 técnicos administrativos. Nós temos em torno de 20 mil alunos que fazem o curso regular. E como a Unemate tem algumas modalidades, nós temos em torno de mais uns 5 mil alunos que faz outras modalidades, como turma fora de sede, parcelada, UAB, né? Então nós passamos hoje dos 25 mil alunos. Então até o governador Pedro Taques, ele veio para dentro da universidade, ele falou, eu quero me inteirar dos números da Unemate, e hoje ele está bastante atualizado quanto a nossa Unemate, e nós temos então que daqui para frente, nós temos uma reitoria hoje que ela é muito técnica. Então a ideia é tentar pegar essa grande universidade que nós temos hoje na mão e estruturar ela. Vocês devem ter ficado sabendo, o vereador Ivanildo deve ter ficado sabendo também lá no Legislativo. Esses dias os meninos fizeram ali lá uma paralisação. E justo, né? Porque vai crescendo e chega um ponto que a gente não tem mais por onde correr. Falta hoje na universidade a infraestrutura.
Aí se você me perguntar, mas isso daí, por que já não veio fazendo essa infraestrutura devagarinho, né, para que não chegasse nesse ponto? Tem uma história que poucos sabem da Unemat, que em 2010 o MEC chamou a reitoria, na época, na pessoa do professor Adriano, e determinou metas para que a Unemat cumprisse. E algumas dessas metas era chegar até 2016 com 2 doutorados. Se nós não chegássemos até 2016, vereador Ivanildo, com 2 doutorados, nós perderíamos o título de universidade e nós recairíamos para a faculdade. O que seria danoso, né? Você perde autonomia, muita autonomia. Então, naquela época, teve-se que fazer uma escolha. Se você pegar o quadro de professores nosso na época de mestres e doutores, era baixíssimo. Então, para abrir curso de doutorado, não abre do dia para a noite. Você tem que qualificar o seu quadro docente, você tem que melhorar a qualidade, porque os professores têm que produzir artigo, porque sem esses parâmetros, você não consegue emitir um projeto de abertura, nem de mestrado e nem de doutorado, se você não tiver produção. Para ter produção, tem que ter professores doutores. Para ter professores doutores, tem que investir. Então, foi feito, a partir daí, investimento em qualificação. Eu não trouxe dados aqui, porque é só uma conversa, né, tranquila, mas se uma hora dessa vocês quiserem, a gente pode estar mostrando. Nós saímos de 2010 com X doutores, hoje nós chegamos a mais de 400 doutores, mais de 350 mestres. Então, com esse quantitativo, nós conseguimos abrir os 2 doutorados até antes do prazo que o MEC recomendou. O ano passado nós abrimos um doutorado em literatura lá em Tangará da Serra. Até nós temos professores que fazem parte desse doutorado, o professor Elvio, a professora Madalena, faz parte dessa constituição desse doutorado lá em Tangará. Esse ano nós conseguimos emplacar mais um doutorado, que é o de Linguística em Cáceres. Então, a gente, dentro da universidade, nós cumprimos meta. Na época, nós tínhamos que tomar decisões. Para não voltar para uma faculdade, nós tivemos que investir em RH, em qualificação. Agora, nós cumprimos a nossa meta perante o MEC. Então, essa tarefa, nós estamos mais tranquilos com ela. O próximo passo hoje, se você sentar com a nova reitoria, a professora Ana Maria de Renzo e o professor Ariel, pessoas bastante técnicas, o que se tem hoje dentro do projeto deles chama-se infraestrutura. Então nós temos 2015, 2018, que é o mandato dessa nova reitoria, para constituir essa infraestrutura que a Unemat tanto precisa. Tá certo. Bom, essa infraestrutura precisa de dinheiro, muito recurso, né? Essa estrutura precisa de muito dinheiro. E a dinheiro. Unemat tem? Pois é. Aí nós temos que falar de um outro item que às vezes muitos ainda não têm conhecimento e falar, mas a Unemat está nadando no dinheiro, né? Porque nós fizemos, na pessoa do professor Adriano, reitor, na época reitor, foi feito uma barganha junto ao governador Silval Barbosa. Nós assumimos 2 campi, um em Nova Mutum e outra em Diamantino. Em troca, nós elevamos a nossa arrecadação, nós conseguimos colocar ela dentro da Assembleia e foi aprovado, hoje é lei, onde nós estamos orçado dentro da renda corrente líquida do Estado. Só que nós começamos lá com 2.0, 2.1, é um acréscimo de 0.1 ao ano. De décimos? De 0.1. Até chegar no final em 2,5 pontos percentuais do orçamento geral do Estado. 2018, que nós vamos alcançar esses 2,5. Esses 2,5, pela estimativa da equipe econômica da Unemat, nós vamos chegar em 2018 em torno de R$500 milhão.
né, uns 500 e poucos milhões. Mas o que aconteceu? A folha de pagamento, o gasto desses campi, não está entrando 0,1% ao ano. Esses gastos desses dois campi, eles vieram imediatamente. É folha de pagamento de professor, de técnico, administrativo, carro, gasolina, todos os gastos de um campo acrescentou mais 2, imediatamente. Então o que aconteceu? Estourou-se a previsão de folha de pagamento da Unemat. Só para se ter uma ideia, hoje, nosso orçamento ele está fundamentado aí em 226 milhões, em função da renda corrente líquida do Estado, podendo chegar a 260 milhões em dezembro. A nossa folha de pagamento hoje é 240 milhões. Então, por aí você tem uma ideia. E esses números, o nosso governador está por dentro. Então, se... Oswaldo, sim, você falou com propriedade que o governador foi para dentro da universidade. sim, Eu espero que ele não saia lá de dentro. E aí, o que ele pode fazer? Esse não sair, entre aspas, apressar para que os 2,5% possa acontecer e vocês estarão aí, com certeza, Vieira, e sociedade aqui presente, independentes para poder fazer infraestrutura, criar novos campos e, além do mais, melhorar os novos campos. Vamos pegar o campus Ponte Lacerda. Tem um curso de letra que está aqui há 20 anos que saturou o mercado. Tem um curso de zootecnia que está há mais de 10 anos também com o mercado saturado. Por isso, talvez não tenha nem complementado as pessoas que participam do vestibular. O oportuno é que, pela estrutura que a Unemat tem de terra, a Unemat tem 80 hectares, que aí vem um curso de agronomia ou um curso de medicina veterinária, com a infraestrutura que é pertinente, que aí tem que ter laboratório também e o que é necessário. Eu acho que o governador, ele salvou a universidade de todas as dificuldades que o professor Oswaldo coloca aqui para a gente. o governador está por dentro dos números, está por dentro. Só que, vereador Ivanildo, o governador passado ficou com um déficit de 47 milhões, que foi contingenciado do orçamento da Unemat e acabou findando o ano e não repassando esse dinheiro. E a gente colocou isso ao governador Pedro Taques, e ele ficou de pelo menos repassar esses 47 milhões, que é um dinheiro que é da universidade. Se isso acontecer, que eu não sei, você sabe que os cofres do Estado também não andam bom das pernas, se isso acontecer, a gente vai conseguir dar uma respirada. Mas tem que deixar claro que nós temos hoje uma folha de 240 milhões e que o ano passado nós gastamos 39 milhões em manutenção. Manutenção é água, energia, telefone, carro, a segurança, a Siligel, que é terceirizada, que faz parte da limpeza, né, da universidade. Então você observa que o ano passado gastou-se 40 milhões, mais 240 de folha, são 280. Nós estamos hoje com um orçamento de 226, podendo chegar a 260. Então, sim, só para ter essa ideia, para ter esses parâmetros, né? Entrando com esses números aqui para Ponte Lacerda, Unemat em Ponte Lacerda, quais são as dificuldades que o senhor tem encontrado lá, em relação, inclusive, dessa manifestação lá, o que eles estão pedindo e o que o senhor vislumbra aí para que possa atendê-los? A manifestação dos meninos é muito justa, porque eles não podem perder espaço. Os alunos não podem perder espaço de forma nenhuma. Nem letras, nem zootecnia e nem direito, que nós chamamos para nós. Até esses dias eu estava conversando com a nossa amiga doutora Janete, da OAB, porque nós temos agora que criar um escritório para estágio dos alunos de direito. E aí a gente está pedindo socorro, pedindo ajuda, lá ver se pode construir isso lá no fórum. E eu falei, doutora Janete, hoje eu me sinto assim, na época todo mundo, vamos trazer o curso de Direito para Ponte Lacerda, vamos trazer, corremos atrás, conseguimos. E aí colocou lá esse curso de Direito, está lá junto com nós, faz parte hoje do quadro, são alunos nossos, muito queridos, que nem os demais outros, só que a gente está sem condições de dar tanto oportunidade para que eles consigam ter o lugarzinho deles, de fazer o estágio, tudo bonitinho, e condições de estrutura. A gente colocou eles lá e eles ficam, tadinho,
toma a sala daqui, corre dali, a turma deles geralmente são grupos de 40 alunos. Então o que nós estamos fazendo? Conversamos com a reitoria, a solução é pega uma sala grande, divide a sala grande, como os meninos de letras são em menor número, então divide-se uma sala grande, pega 2 turmas de letras, que são em menores números, coloca naquelas salas e desocupa uma sala maior para que a gente comece a acomodar eles. E eu vou falar para você, vereador, se o prefeito, se nós da sociedade, se nós não fizermos um movimento aí e correr atrás, a gente não vai ter nem um escritório dos meninos de direito, porque agora no 5º, 6º semestre já precisa desse escritório para estágio, e vamos ter muita dificuldade em salas de aula, vamos continuar tendo. Porque esse ano não se constrói, não temos dinheiro para construir. Nós estamos, os números já passei para vocês. Nós vamos fazer o projeto, a Unemate, a reitoria, eles estão deitando e levantando, pensando em infraestrutura. Mas o que você faz sem dinheiro? Então nós vamos montar o projeto, pelo menos de umas 4 salas de aula, para ver se o ano que vem a gente consegue arrancar isso daí, ou da sociedade, ou da Unemate, ou do governador, porque vai ter que construir. Não tem outro jeito. Professor Oswaldo, hoje a Defensoria Pública é um excelente local para estágio, o Ministério Público é um excelente local, o corpo técnico da OAB, um local excelente, e também com os próprios advogados militantes, se cada um pegar um para fazer estágio, dá para a gente fazer esse estágio incipiente, embora eu também reconheça que o ideal é que tivéssemos isso. Até porque, Vieira e sociedade, esse estagiário prestaria um serviço gratuito à comunidade. Porque ele vai lá, ele vai peticionar em nome da pessoa menos carente. Eles vão ajudar em muito a própria Defensoria Pública. Então, eu acho que a Prefeitura precisa flexibilizar de tal forma que dá para montar isso. Tá certo. Bom, eu preciso de um trabalho comercial, mas só um minuto no máximo aqui para poder concluir o seguinte. Com toda essa dificuldade de investimento, o senhor acabou de falar, tem comentário na imprensa, eu achei isso foi semana passada, alguns dias atrás, inclusive, de pessoas querendo que trazer a Unemate aqui para o centro de Ponte Lacerda. O senhor acha viável? Se não tem dinheiro para manutenção lá, que o prédio já está pronto, está tudo funcionando, como é que se traz a universidade para cá, professor? Pois é. Isso daí nós temos hoje a Eliane, que é a nossa técnica, que é responsável pela Secretaria Acadêmica, ela é a coordenadora desse projeto, a Unemate mais próximo de você. Está sim, criando-se uma comissão, inclusive amanhã nós temos uma reunião, vamos montar uma comissão para que nós possamos ver, essa comissão possa estudar os pós, os contra, o que pode ser feito, se realmente não seria um projeto, às vezes, a curto prazo, mas um projeto a longo prazo. Vamos ver o que prefeito, o que reitoria, o que o governador fala de tudo isso. Nós temos que ver onde está a fonte de dinheiro, onde tem dinheiro. Se aonde tiver dinheiro falar, não, nós vamos dar um jeito de implantar uma estrutura da universidade dentro da cidade. Bom, se Pedro Tax fala isso, a reitoria fala isso e o prefeito fala isso, e eles der esse apoio financeiro, Vieira, está resolvido o problema. Então tá bom. Vamos para o intervalo, então, e depois nós voltamos. Então tá certo. O Ivanildo já mandou para o intervalo, vamos lá. Estamos de volta conversando com o professor Aldo, diretor da Unemate. E agora nós vamos falar sobre a pesquisa que foi divulgada pelo Rotary Club na semana passada, dos melhores do ano. O nome da homenagem que os rotarianos fizeram foi exatamente essa, pesquisa, a 14ª pesquisa Melhores do Ano, aqui de Ponte Lacerda, promovida pelo Rotary Club. Professor, antes de a gente entrar no mérito, até porque eu lhe confesso que eu estou frustrado hoje aqui. Eu pensei que a gente ia discutir legal, sabe? Mas não. O Rotary, agora, questão de 5 minutos antes de começar o programa, aí mandou uma carta para nós aqui,
né? E só fazendo propaganda do Rotary, só fazendo propaganda do Rotary, mais nada. E o que nós queríamos exatamente ao contrário, a gente queria que o Rotary fizesse aquilo que ele sempre fez aqui em Ponta Lacerda, né? Inclusive, até interessante assim, separar o que é Rotary Club e membros do Rotary, né? Eu tenho a tranquilidade muito de defender o Rotary, não por questão de ser um clube de serviço, não, porque eu fui rotariano muitos anos. Deixei de ser rotariano quando eu saí daqui de Ponta Lacerda e fui morar em Porto Alegre. E em Porto Alegre as sessões eram almoços, né? E aí, por questão de horário, conveniência e tal, não tinha como continuar. Senão até hoje eu seria rotariano, com o maior prazer do mundo, sem dificuldade nenhuma. Cansei de pagar dólar rotário lá e sem problema nenhum, com a maior felicidade do mundo para poder contribuir. Tipo né? Paul Harris. Exatamente, o Paul Harris, exatamente. Aí, né, então, sempre quando o Rotary procura alguma coisa com a sociedade, quando precisa de dinheiro para fazer o benefício social que ele faz muito bem, né, ele procura a imprensa, divulga, traz todos os números, Porco no Rolete, festival de pesca, jantares, né, Dia das Mães, Dia dos Namorados, esse negócio todo. Vem, procura, a imprensa faz isso de forma gratuita, né? Nunca, ninguém da imprensa cobrou um centavo para isso, até porque a atividade que ele faz é muito nobre, né? E ele sempre foi claro e transparente com relação a isso, o Rotary. E também, quando, no outro lado, ele procura fazer as obras sociais, entrega de cadeira de roda, que é a grande, né, que é um grande benefício que o Rotary faz, inclusive é quase marca registrada do Rotary, assim como é a questão dos olhos da vista, dos olhos e também a poliomielite, né? O Rotary é essa parte de cadeira de roda e também cestas básicas, tudo isso aí. E sempre quando o Rotary, para mostrar transparência, ele sempre vem na imprensa toda. Semana passada, uns 10 dias atrás, menos que isso, o ex-presidente do Rotary, o seu Providência, chamou a imprensa aqui para a gente andar quase 10 quilômetros para entregar uma cadeira de roda. E foi todo mundo lá. Né? Os custos da imprensa, tudinho, fomos lá, sem problema nenhum, divulgamos. Né? A gente faz isso, até por questão de transparência. E eu imaginei, quando nós pedimos lá para a semana passada que o Rotary passar para nós alguns dados da pesquisa, que é uma pesquisa, o Rotary fala como pesquisa, ele não fala enquete, não fala questionário, não fala nada, ele fala pesquisa. Então é uma pesquisa. Né? Então a minha ideia no programa, e eu vim assim até mesmo para dizer, pô, Vieira, você está errado, o Rotary está fazendo pesquisa correta. Né? O professor está aqui e falou, professor, o Rotary fez essa pesquisa aqui, onde é que está certo, onde é que está errado, o que pode mudar, o que pode acertar, de que maneira que isso aqui pode ser aprimorado para que seja cada vez mais confiável. Aí me chega o presidente do Rotary, o doutor Daniel Soares Gonçalves, com uma correspondência de 2 vias tão somente, mais de uma delas só falando dos benefícios que o Rotary faz, que nós já sabemos, não precisava gastar tanto tempo para isso, né? E acaba frustrando a gente naquilo que a gente queria discutir aqui, que seria a parte da pesquisa. Eu gostaria, antes então de mais nada, infelizmente frustrou a nossa expectativa. Eu vou mostrar alguns números aqui depois, mas eu gostaria de, nesses 15 minutos que nos restam, professor Oswaldo, o senhor é especialista, o senhor é professor, o senhor é especialista e é doutor, inclusive, em estatística, né? Então, acho que a pessoa, acho que o posto ser mais qualificada para conversar com isso. Eu sei que existem duas situações diferentes com relação à pesquisa. Tem a pesquisa eleitoral, né, que deve ser registrada e tal, esse mesmo registrado só nos momentos adequados, lá, né, só no ano de eleição. No calendário eleitoral, lá tem quando pode e quando não pode. Né? Mas, independente da pesquisa ser eleitoral ou não, né, a essência dela, a metodologia dela não muda. Né? O que deixa de ser é registrada, né? Agora a metodologia tem que ser a mesma, né? A pesquisa é uma só, independente do registro ou não registro, eleitoral ou não eleitoral, né? A essência dela é uma só, até porque ela é estatística, né? E ela não chega a ser uma ciência exata, mas ela dá a dimensão da exatidão dela, ela dá a margem de erro, dá índice de confiabilidade, né? E isso aparece nos números. Sim. Né? Quando é que se começa uma pesquisa? Como é que o senhor vê isso assim? Nós vamos inventar uma pesquisa agora. Vamos fazer uma pesquisa. Né? Vamos pesquisar o quê? Vamos pesquisar as melhores empresas de uma determinada cidade. Como é que a gente começa esse trabalho, professor? Bom, primeiro eu quero assim, deixar claro que
como você disse, existem duas linhas de pesquisa, né? Uma é quando você vai fazer uma pesquisa em ano eleitoral, onde essa pesquisa sua tem que cumprir todas as regras de plano amostral, nós chamamos de plano amostral. A partir daí, você não há necessidade de registrar a sua pesquisa. Se você não tiver no ano eleitoral, você não precisa registrar a sua pesquisa. E a metodologia, ela é bastante ampla. Essa metodologia que a gente coloca no registro, lá no TSE, isso daí, ela é uma regra, ela é uma lei. Regra não, ela é lei. Se você não chegar lá com essas determinações, essas características, você não consegue... Nem registrar. Você até faz a pesquisa, só que você não pode colocar ela, divulgar. Você não pode divulgar ela. Agora, tirando disso daí, não há necessidade de registro. Você pode fazer a pesquisa, qualquer empresa pode fazer a pesquisa, qualquer ONG pode fazer a pesquisa. Aí vai depender a metodologia. Então, qual seria a metodologia que essa empresa ou essa ONG vai utilizar? Bom, ela vai utilizar uma metodologia que ela acredita que o resultado da sua amostra, a hora que ela tiver a sua amostra na mão, essa amostra representa toda a população. Porque uma coisa, Vieira e nosso grande vereador aqui, uma coisa é que uma pesquisa, ela é constituída de uma amostra, e que essa amostra, ela tem que representar a nossa população. Para ter sentido a pesquisa. Isso, ela tem que representar a população. Senão, você vai chegar em resultados que às vezes não condiz com aquilo que você gostaria que fosse. A metodologia que se aplica depende de cada pesquisador. Você não precisa seguir aquelas regras da eleição. Como é que se faz essa amostra? Eu vou falar de mim, né? Porque amostra, falando de mim é mais tranquilo. Eu fiz uma pesquisa aqui, na época que o deputado, o nosso médico, o doutor Antônio, foi deputado, ele pediu uma pesquisa. Então, qual que é a ideia? Quando pede-se uma pesquisa, você tem que olhar... os dados dessa amostra têm que sair de região homogênea. Se eu calculo que lá na Morada da Serra, o doutor Antônio fez um serviço social lá dentro, e se eu fizer essa pesquisa só lá, ele vai estar eleito, porque ele trabalhou lá dentro, fez um trabalho social muito bom, ele vai estar eleito. Sem contar que você vai pedir uma pesquisa quantitativa de eleitores e você faz uma pergunta para quem não é nem eleitor ou para quem não vota aqui. Você já furou, né, Oswaldo? Então, aí algumas regras você tem que seguir. Hoje, por exemplo... mas a amostra, como é que seria? Então, até para ser mais didático. Nós temos 4 tipos de amostra. Nós temos uma amostra aleatória simples, que, bom, a minha população que eu quero pesquisar, ela é homogênea, então eu vou fazer um sorteio aleatório dessa amostra e nós vamos contabilizar isso na nossa pesquisa. Se eu acho que a minha Pontes Lacerda, os bairros influencia nessa amostragem, então eu não posso fazer uma pesquisa aleatória, eu não posso ir lá na feira ou lá no centro da cidade e fazer uma pesquisa, ou lá na igreja. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que selecionar por bairro. Então eu faço uma estratificação, a gente chama de amostra estratificada. Bom, então nós temos 50 bairros aqui em Pontes Lacerda. Eu vou fazer uma pesquisa aí eu faço um cálculo proporcional, divido esses bairros em pequeno, médio e grande e vou pesquisar 300 pessoas. Bom, então eu vou colocar, nos bairros grandes tem mais ou menos uma estimativa de tantos habitantes. Então eu faço essas divisões proporcionais. Percentualmente. Por percentual. Se Pontes Lacerda tem 50 mil habitantes, né, 100%, e Morada da Serra tem 20 mil habitantes, então eu vou ter que pegar o mesmo número de amostra percentual aos 20%. Isso será distribuído. Os 300 questionários, 20% tem que ser lá da Morada da Serra. Aplicado lá naquele bairro que você estratificou. Certo, né? E lá naquele bairro, ainda você tem que fazer um sorteio também aleatório. Porque, na pesquisa, vou falar da minha que eu fiz aqui em Pontes, que foi muito boa, inclusive o Mioto falou, Oswaldo, parabéns pela sua pesquisa, porque ficou muito próximo aí da pesquisa que nós encomendamos. Tudo tem que ser aleatório.
um bairro, você tem que sortear o bairro que você vai pesquisar e sortear as casas que você vai entrar e fazer, e aí seguir algumas características, 50% sexo masculino, 50% feminino, apesar que hoje está dando um pouquinho mais, né? 53 hoje, né? Hoje está dando 53 mulheres. Se Pontes Lacerda tem 53% de mulheres, né? Se eu pegar 400 questionários, 53% dos questionários tem que ser de mulheres, senão o resultado já não vai ser o mesmo. Isso. Tem que tomar alguns cuidados que a gente tem que tomar, porque às vezes, dependendo do horário que você vai para a rua com essa pesquisa, você acaba não pesquisando a pessoa lá de casa, você acaba pesquisando a funcionária que fica lá fazendo o almoço e tudo. Então, a pesquisa, quando se vai fazer uma pesquisa, o que a gente faz? A gente senta, estuda todo o plano amostral dessa pesquisa para você poder colocar ela em prática. Por quê? Senão, você vai chegar em resultados que não totalmente vai... Diferente. É totalmente diferente. Então tem que tomar esses cuidados aí. Eu não, como eu te disse, eu não quero comentar a pesquisa de ninguém aqui em Pontes Lacerda. Não sei a metodologia que usam para fazer a pesquisa, né? Mas assim, o que a gente deixa é que sempre tenta fazer com que a sua amostra seja representativa. Isso é uma coisa que meus professores lá batiam muito duro em cima. A amostra tem que representar a população de interesse que você quer pesquisar. Tá certo. Bom, uma outra situação que eu gostaria que o senhor colocasse, até enfatizando aqui, nós não queremos que colocar o professor, né, analisando, pensar, está errado, está certo. Não. O que a gente quer é exatamente isso, que o senhor oriente a população e para aquelas pessoas, aquelas entidades que queiram fazer pesquisa, que façam de forma científica, de forma estatística, até porque para que o resultado seja certo. Até porque resultado divulgado de comércio, divulgado no comércio para o público, se não for correto, é crime, é propaganda enganosa. Se você fala que uma empresa é a líder do mercado e ela, na realidade, fizer uma pesquisa correta, ela não for, né, isso é um ilícito. Né? Isso não é correto, até porque se eu não conheço ninguém, vou dar um exemplo aqui bem claro. Uma loja de material de construção, né? Vou dar um exemplo da mais antiga, Ferraz Ribeiro. Se eu cheguei na cidade hoje, escuto, né, uma pesquisa, qual é a melhor empresa aqui? Quem ganhou foi a Ferraz Ribeiro, né? Aonde você acha que eu vou, né, comprar alguma coisa? Eu vou na melhor. Isso é indução, né? Mas logicamente, mas se eu tenho, a melhor é a Ferraz Ribeiro, então eu vou lá na Ferraz Ribeiro. É logicamente isso. E se não for? E se não for? E se essa pesquisa não está correta? É uma propaganda enganosa. Indução. Né? É propaganda enganosa. Bom, professor, uma outra situação que eu queria colocar para o senhor é que o senhor foi fundamental nesse momento aqui de apuração, né? Porque eu acho que o questionário não é pegar, cada um pega 30, 40 questionários, põe embaixo do braço e sai distribuindo no mercado e volta, vamos contar agora esse aqui e vamos colocar. Né? Eu acho que é isso. Na hora da apuração dos resultados. O que se considera? Né? O que se considera? Como é que o senhor faz isso? Bom, quando as pesquisas que é gerenciada por mim, elas entram esses critérios que você, até porque eu faço muita pesquisa para candidatos, então eu uso todo esse critério, apesar da gente não registrar ela, porque fica mais barato. É só para parametrizar. É só para ter uma ideia, né? Mas eu falo até para ajudar, assim, na hora da apuração, assim, o que o senhor divulga? Né? O senhor falou, o primeiro lugar, no caso do eleitoral, para ficar mais fácil, senhor, primeiro lugar, não foi o doutor Antônio, né? Foi lá o Zé da Silva, o Donizete, sei o que, o doutor Antônio em último lugar e tal, tudo bem, né? Certo. Cada um com percentual, certo? Certo. Tá, mas como é que o senhor apresenta isso para o seu cliente lá? Como é que o senhor fala isso? O resultado? O resultado. Não tem que colocar lá o índice de confiabilidade, não tem que colocar a margem de erro, tudo, para que a própria pessoa tenha a noção clara da onde que ela tá, que esses números, de que forma que esses números chegaram na mão deles? Olha só, se você registrou sua pesquisa, uma pesquisa eleitoreira, há necessidade de tudo isso daí. Se você fez uma pesquisa não utilizando a lei eleitoral, não há necessidade. Eu até fiquei assim, admirado, aí liguei para um amigo meu, Marcelo, ele é dono da MDA Pesquisas, lá de Lavras. Eu falei, Marcelo,
Se eu faço uma pesquisa aqui, os melhores do ano, há necessidade de eu colocar margem de erro, o número de amostra, o período? Ele falou, não necessariamente, Oswaldo, não há necessidade. A única coisa, Oswaldo, que isso daí vai melhorar ainda mais a credibilidade, mas você não precisa pôr. Não. Falei, não precisa? Não precisa. Então, Vieira, não há necessidade. Agora, eu gosto de colocar, porque quando eu faço, eu uso todos esses critérios e coloco. Porque se uma outra empresa vier e fazer a mesma pesquisa que eu fiz, eu quero estar dentro do páreo ali, que a gente chama de intervalo de confiança. Eu quero estar dentro desse intervalo onde uma empresa A, B, C ou D vindo na cidade e feito o mesmo questionário, todas estão dentro daquele mesmo intervalo. Significa que não há diferença da pesquisa feita por empresa A, B, C ou D. Então tá. Professor, só para a gente concluir a sua participação agora aqui, depois eu vou fazer um comentário. Se por acaso, então, as pesquisas não tiverem essa amostragem, né, de forma criteriosa e estatística, né, o resultado dela é altamente discutível. Pois é, imagine que eu faço uma pesquisa aqui para o meu amigo vereador Ivanildo. Ele fala, Oswaldo, eu quero saber como é que está o meu nome na cidade aí como vereador. Eu faço uma pesquisa. Eu levo os dados para ele e ele dá uma olhada e ele fala, eu não estou gostando desse resultado. Contrata outra. Eu vou contratar outra para ver. Aí ele contrata outra. Aí a outra chega e mostra outros resultados, totalmente diferentes daqueles que eu mostrei. Aí, professor Ivanildo, você vai ter que contratar mais uma para ver se realmente, quem está certo nisso daí. Quem está próximo do quê? Quem está próximo do quê? Então a pesquisa é isso, é a gente tentar, quando se faz pesquisa, a ideia é essa, é tentar chegar muito próximo da verdade. A verdade, que nem eu falo para os meus alunos, pesquisa eleitoral, a verdade é que hora? Depois das 5 horas da tarde, a hora que confere-se os votos. Aí nós vamos ver quais empresas que chegaram mais próximo daquela verdade. Datafolha, Ibope, MDA, né? E isso daí é credibilidade para a empresa. Porque a hora que você for contratar uma pesquisa, você vai lá atrás, você dá uma olhada. Opa, essa empresa aqui, ó, ela chegou muito próximo da verdade. Então é essa que eu vou contratar. Tá certo. Eu queria fazer uma colocação. Pois não. Eu aqui, primeiro que eu era rotariano, tenho o maior orgulho de ter sido rotariano, conheço a prova quádrupla, conheço as avenidas de trabalho e tal. E gosto muito do clube. Tá? Eu acho que a intenção do clube é muito boa e a seriedade dos seus membros garante que deveria ser muito, muito séria a pesquisa que eles fazem, que diferentemente dos paraquedistas que todo ano caem aqui e em busca de um jantar, que não é esse falso jantar, mas sim porque o preço é extremamente caro e aí é que dá o lucro da empresa, o outro faz isso com alguns critérios. O que eu lamento, e eu ouvi de terceiros, de um grande empresário da cidade, é que para o estabelecimento X recebeu um questionário, para o estabelecimento Y recebeu mais de 30. Isso aí não é o Rotary que é culpado, é algum membro incauto daquele clube que fez isso. E eu tive o critério, Vieira, eu sabia que você estava empenhado nessa situação, de encaminhar o telefone para a pessoa e coloquei ele para falar com você. Ele deu nomes, deu endereço e falou que comprova a hora que for preciso. Isso é a minha única questão. E até nem gostaria de manifestar, porque no meu segmento também foi escolhido um colega, e o colega eu acho que ele fez jus exatamente à indicação, porque tem trabalhado bastante e tem honrado com muita propriedade a cadeira dele naquela Casa de Leis, que é o vereador Holmes. Entendeu? Agora, quando você fica sabendo dessas coisas, realmente eu fico muito preocupado. Então, e a gente ouve o comentário exatamente isso que a gente ouve. E aí se começa a discussão. Aí fala, mas por que a televisão? O próprio o presidente do Rotary, eu gosto de falar o nome, falar o cargo e o nome, o Dr. Daniel Soares Gonçalves. Eu conversei com ele, entreguei para ele pessoalmente o pedido. Tá? E ele falou, mas por que só você da televisão? Só o ramo da televisão que está reclamando na história? Por uma questão muito simples. Porque o valor do meu comercial, tá? E toda a direção que uma empresa de comunicação faz é em cima da audiência. E quantos vieram reclamar para você também? Então,
né? Empresários, etc, Com certeza, empresários que ficaram 4, 5 anos ganhando, tá? E aí agora, porque esse ano deu um problema lá, não ganhou. Sabe? Simplesmente não ganhou na história. Né? Então, para nós, da imprensa, e mais, eu cometi um ato falho que eu esqueci. Eu ia trazer aqui, para colocar na mesa, eu tenho uma pilha desse tamanho de pesquisa. Eu faço pesquisa a cada 120 dias, no máximo a cada 6 meses. Porque é a minha atividade. É a atividade da minha empresa. É a atividade da minha empresa. Eu, como eu disse antes, eu valorizo o meu comercial aqui pela audiência que eu tenho. Né? Hoje, só para vocês terem uma ideia, um parâmetro assim, muito vago para vocês, o Jornal Nacional hoje, para se colocar um comercial lá, 30 segundos é R$1.200.000. Tá? Se você for colocar no SBT, R$350.000. Colocar na Band, R$320.000. Tá? Um comercial de 30 segundos lá. Mas por que essa diferença do Jornal Nacional para a Band e para o SBT? Simplesmente porque é audiência. Simplesmente isso, porque é audiência. O público que vai atingir. Exatamente. Então, por isso que no nosso ramo, na área de comunicação, se exige coisa séria. Quando fala pesquisa, e aí entra a discussão, e entra o meu questionamento. Eu não estou discutindo, em nenhum momento estou falando aqui que eu estou em primeiro, estou em segundo, estou em terceiro. Eu estou discutindo metodologia. Ou é pesquisa, se for pesquisa, a gente baixa a cabeça, aceita, e eu vou botar toda a minha turma, meus funcionários, fazer, ó gente, o ano que vem eu quero ser primeiro, vamos trabalhar para isso. Isso serve de estímulo, inclusive. Né? Agora, o que não pode é eu ter uma pesquisa feita, paga, por entidade particular, por empresa de pesquisa, por profissional, que lá coloca o registro dele no Conselho Nacional de Pesquisa e coloca a cara dele para bater, está lá o documento dele, me mostrando, me dando um documento, aí chega aqui um grupo de bem-intencionados, de membros do Rotary, faz um questionário, não coloca nem o nome de nada, do jeito que eu fazia há 23 anos atrás, porque isso aí, Vanildo, os melhores do ano, eu fazia na TV Guaporaí quando montei a televisão em 1990. Hoje ainda fui no escritório do Dr. Ubaldo Rezende da Silva, de Paranaíba, né? E tem até hoje está lá um diploma que nós fornecemos, está assinado por mim, lá desde 92. A gente deu para o Dr. Sinomar o melhor advogado de Ponte Lacerda. Né? Isso lá. E a gente fazia isso mesmo. Só colocava o questionário assim, ó, qual é a melhor empresa de comunicação? Qual é o melhor material de construção? Qual é o melhor professor? Qual é a melhor professora? E aí cada um pega o questionário e coloca lá. Eu acho que é fulano. Eu acho que é fulano. Eu acho que fulano. Junta tudo que é questionário, soma e dá o resultado. Que representatividade estatística que isso tem? Nenhuma. Nenhuma. Até porque né? Concentra na mesma área de atuação, então, que é o centro comercial da cidade. Exatamente. Bom, e aí eu gostaria que colocasse ali o resultado da pesquisa dos melhores do ano que o Rotary colocou. Olha lá. É nessa sequência aí, ó. Essa pesquisa está divulgada no site da TV da Rede Record. Primeira colocada, 45,28%. Outras, 29,13%. TVCO, 15,75%. Terceira colocada, 9,84%. A TV Record colocou lá o nome de cada uma. Eu, porque sei que existe um conselho chamado CONAR, que é o Conselho de Autorregulamentação de Empresas de Publicidade e Propaganda, a gente sabe que não se coloca marca e nem nome de terceiros, né, de empresas concorrentes, se coloca na propaganda. A gente sabe disso. O pessoal da outra empresa lá não sabe disso. Não vou culpá-los, nem botar como má fé, em hipótese alguma. Acho que foi infantilidade mesmo e talvez não saiba disso aí mesmo. Tá? Esse não é o relevante aí. Então veja só, nós temos 3 emissoras de televisão em Ponte Lacerda. Automaticamente uma vai ter primeiro, segundo e terceiro. E as outras? E as outras, que são 29%. E esses 29%? Passa a outra tela, por favor, a primeira simulação. Eu fiz a simulação lá, ó. Se esses 29%, o pessoal colocou, em vez de colocar outras, colocasse lá SBT, né, TV do Vieira, TV da Rua Rio Grande do Sul, qualquer coisa parecida, entrou tudo em outras lá, ó. Se a TVCO mais as outras fosse somado lá, daria 44,88%, certo? A primeira colocada tem 45%, a diferença é 0,4%. 0,4%. Se a margem de erro for de 2%, 3%, 4%, furou. É empate técnico.
Certo? Vamos à segunda simulação, para ser bem coerente aqui, tá? Segunda simulação. Colocando os votos das outras, que é 29%, colocando na terceira colocada, tá? Na terceira colocada. Primeira ficaria 45,28, a terceira colocada passaria para segundo lugar com 38,97, já não seria terceiro, seria segundo, e nós ficaríamos em terceiro, a TVCO. Tá? Pior, somando 38%, tá? Se botar a margem de erro de 3% para mais ou para menos, seria 6% aí a diferença. 38 mais 6 daria 44,9, estaria empate técnico também. Certo, professor? Sim. Então, meus amigos, voltando a tela para mim aqui, eu só gostaria de dizer o seguinte, eu não estou discutindo percentual, nem quem ganhou, nem quem perdeu, eu só quero o seguinte, que Pontes Lacerda, que o pessoal do Rotary, que as outras empresas que fazem pesquisa aqui, quem mais queira fazer pesquisa aqui, que façam pesquisa, contratem, ou peçam assessoria para profissional, né? Se não tem dinheiro, né? Tem empresas, como o professor falou, tem ONGs, né? Tem empresas aí que sem fins lucrativos, como o próprio Rotary. Não pode pagar, peça assessoria, né? Peça para um especialista, vai lá, e com certeza, de repente ele não vai nem cobrar porque a função é nobre, né? É sem fins lucrativos lá. Mas que faça as coisas certas. Que faça, para que os resultados colocados para o público seja de forma correta. Só isso que a gente se pede. Mais nada. Tá? A gente pede só isso. Vou dar uma ideia aqui, para concluir, que nas grandes cidades, hoje quem faz isso é a associação comercial. Rondonópolis, por exemplo, é a associação comercial que faz. Né? Ela faz uma lá e serve para as empresas. Coloca para as empresas, você está em segundo, você está em primeiro, parabéns, você está em segundo, procura melhorar. Né? Você está em terceiro, você está caindo de produção. Né? Porque o mercado ganha com isso. Né? Porque as empresas vão procurar a cada dia se melhorar mais, se qualificar, se profissionalizar mais, atender melhor, né? Colocar as coisas melhores para o comércio. O empresário ganha com isso, né? Os funcionários vão estar motivados para isso, né? E todo mundo ganha. Né? E aí a empresa que fez, como o Rotary, vai estar faturando, porque o Rotary também faturou nisso aqui. Né? Ele não fez isso de graça, não. Ele também fez o jantar que você está falando, Joanildo, que as outras empresas fazem. Ele também fez o jantar, cobrou também, o pessoal pagou, deu lucro para ele, e esse lucro ele vai transformar em cadeira de rodas e outros benefícios para a população. Então o que a gente quer é isso. Quando se fizer alguma coisa, faça bem feita de forma séria. Pontes Lacerda não tem mais lugar para amadores. Aqui tem que ser a coisa profissional, porque nós vamos brigar. Aí fala, mas por que o Vieira está chiando? Eu tenho uma empresa de comunicação. Eu tenho empresa. E eu acho que a minha obrigação é brigar por aquilo que eu acho que eu tenho direito. Se nós brasileiros todos brigássemos, quando tiver alguma coisa errada, brigássemos, saíssemos para a rua, reclamar, fazer como eu estou fazendo aqui, e se as coisas não funcionarem, vai para a justiça, vamos tentar resolver na justiça, o Brasil hoje seria outro. Né? A passividade nossa, e aqui de Pontes Lacerda também, a passividade nossa é muito grande. Né? Vou dar um exemplo de 15 de março. Né? Nós colocamos 500, 600 pessoas na rua, nós temos 50 mil pessoas reclamando do governo. Agora, domingo, não tem uma viva alma para levantar. Né? No Amapá teve um cidadão que foi lá e colocou, mas estava lá. Será que a luz só subiu para aquele cidadão lá, os 22%? Olha as contas de luz esse ano aqui, esse mês agora. Vê se não subiu para todo mundo, está todo mundo apavorado para pagar a conta de luz. Né? E quem que levantou para sair na rua para reclamar? Ninguém. Você reclama onde? Facebook, né? WhatsApp e mais nada na história. Né? Com permissão do professor, o senhor tem um minuto para as suas conclusões finais. Desculpe, eu gostaria até de ter falado disso antes. Lhe deixo completamente à vontade para o senhor falar sobre a Unemat, por favor. Unemat, nós estamos trabalhando, eu quero que a população que já confia na Unemat, que continue confiando, porque daqui 4 anos, no final do mandato dessa reitoria, uma reitoria muito técnica, nós estaremos com uma infraestrutura à altura de comportar os nossos alunos, nossos professores, os nossos técnicos administrativos. Estava até discutindo com o professor nosso lá da zootecnia, ele, Oswaldo,
nós já não estamos mais aguentando, não tem, os aparelhos queimam constantemente, as pesquisas não andam de acordo como deveria andar por falta de estrutura. Falei, professor, nós já chegamos até aqui, falta pouco, porque 2015 realmente nós não temos condições de construir nada, mas final de 2016 eu acredito que já vem uma luz aí, mas 2017, 2018 vai ser o ano que a Unemat vai sair dessa pelenga que nós estamos. Ivanildo, para concluir. Eu desejo essa sorte e essa vontade veemente aqui que o professor Oswaldo coloca. Eu também fui professor da Unemat em 95, foi um aprendizado muito grande e eu quero que ela cresça sempre. Com relação ao Rotary, fica aí o alerta, e que não é só o Vieira que está reclamando, não. A gente é abordado aí nas ruas. Eu estive num estabelecimento comercial de grande porte, participe sempre dessa pesquisa, e a reclamação foi muito grande. E o Rotary tem relevantes serviços prestados para que coloquem em dúvida a sua idoneidade e a presteza e o valor do serviço que tem prestado. Eu sugiro que o professor Oswaldo seja consultado e, através da Unemat, através do seu departamento, faça uma pesquisa e não uma simples amostra, como realmente tem sido feito ao longo do tempo. Com certeza o Rotary isso serviu também para o engrandecimento do Rotary e para acrescentar ainda mais credibilidade ao seu trabalho. Tá certo, obrigado. Nós conversamos aqui com o professor Oswaldo, nosso vizinho e diretor da Unemat. Tem feito um brilhante serviço lá, né? O direito foi uma briga grande que ele fez aqui, né? E eu acho até que o professor deveria participar mais das atividades de Pontes Lacerda, sociais, tudo, né, professor? Inclusive, às vezes até por falha nossa, às vezes a gente deixa de convocar o professor para participar dessas reuniões onde as entidades representativas estão aí, né? Eu sei que o senhor tem muito para contribuir. O senhor gosta de Pontes Lacerda, está aqui há muitos anos, né? Sua família, sim, né? Sim. Sua esposa, sua família toda é aqui mesmo. Eu sei que o senhor tem o máximo interesse em que a Unemat cresça, que consequentemente isso, os nossos filhos, né, vão estar com um futuro garantido na área da educação. É isso, né? Estamos preparando para os nossos filhos. Tá certo. Obrigado, Ivanildo, também. Ivanildo hoje falou pouco, né? Nós acabamos tomando o tempo dele aqui, mas segunda-feira que vem eu dá uma liberada maior para ele falar um pouquinho mais aqui. Obrigado a todos vocês e a gente espera vê-los na semana que vem. A todos nós uma bela semana.